Olá pessoal, nesse vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre o desenvolvimento de uma sociedade no Brasil colônia, conhecida como a sociedade colonial ou também como sociedade açucareira, que foi uma sociedade que surgiu aqui no Brasil como consequência, como reflexo do ciclo do açúcar que a gente teve aqui. Então vamos lembrar um pouquinho do ciclo do açúcar e depois eu explico a sociedade açucareira para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, o ciclo do açúcar ele tem algumas características. Ele acontece especialmente no litoral nordestino. Ele acontece num sistema conhecido como plantation. O plantation é o sistema de produção que tem três características, três pilares: latifúndio, monocultura e escravidão. E a partir da produção do açúcar, primeiro o açúcar mascavo, que era aquele que era produzido aqui no Brasil, que depois passava por um processo químico para se transformar no açúcar refinado. Aqui na imagem de cima você tem os diversos tipos diferentes de açúcar. Esse mais marronzinho é o açúcar mascavo, o açúcar branco é o açúcar refinado e esse açúcar era o açúcar produzido aqui. A partir da produção de açúcar, você tinha subprodutos, como a rapadura e a aguardente, e as atividades auxiliares, que eram as atividades que eram produzidas aqui em função da produção de cana-de-açúcar, como, por exemplo, a pecuária, como força motriz, a produção de algodão para produzir sacos para o açúcar e roupa para os escravos, a produção de tabaco, que era utilizada como escambo, e também a produção de drogas do sertão, as especiarias que eram tiradas da natureza brasileira para depois serem comercializadas. Esse ciclo do açúcar ele produziu uma sociedade que nós conhecemos como a sociedade açucareira, também conhecida como a sociedade colonial. Essa sociedade ela tem algumas características. Primeira característica, essa sociedade ela é rural, ou seja, o Brasil colônia ele não tem ainda grandes cidades. O centro da sociedade ele se desenvolve no campo, no engenho, na fazenda. Então essa sociedade é uma sociedade que ela é rural. Segunda característica que você tem aqui, essa sociedade ela é patriarcal. Patriarcal é um tipo de sociedade onde é que você tem uma figura masculina forte que é que desenvolve o poder, a autoridade, que exerce o poder e a autoridade dentro da sociedade. Essa figura patriarcal, essa figura que exercia o poder, era a figura do senhor de engenho. Então, o dono da fazenda, o dono do engenho, ele tinha esse poder dentro da sociedade. Essa sociedade também era estamentária, ela era estratificada e estamentária. O que significa isso? Estamentária, estratificada, significa que existe uma divisão da sociedade em grupos e não existe mobilidade social. Ou seja, se você está num desses grupos, dificilmente, é praticamente impossível de você mudar de um grupo para o outro. Nós temos dois grandes segmentos aqui, o segmento de cima, que é o segmento da casa grande, e o de baixo, que é da senzala, mas você pode dividir essa sociedade em três grupos, como aparece naquela pirâmide que está lá. Então, lá em cima, no topo da pirâmide, você tem a aristocracia, formada pelos senhores de engenho. Então, aqui você tem o branco, livre, dono da fazenda, dono do engenho, dono desse maquinário. Ele é o dono dos escravos, ele é o senhor de terra. Ele é o topo da pirâmide, ele é o cara que exerce o poder patriarcal. Embaixo você tem os escravos, já vou falar um pouco mais sobre a escravidão. Mas no meio você tem uma camada intermediária. Essa camada intermediária ela é formada por homens brancos livres. Esses homens brancos livres eles podem ser pobres ou eles podem ser dependentes do senhor de engenho. Por exemplo, o cara tem uma fazenda, tem uma plantação, mas ele não tem um engenho, ele não tem um maquinário para extrair o caldo de cana e transformar em açúcar, ele é um fazendeiro livre, mas ele não é um senhor de engenho. Então ele está um degrau abaixo. O cara que era responsável pela caldeira era um cara que era um homem branco livre, assalariado, mas ele era dependente do senhor de engenho. Você tinha funcionários, capatazes, por exemplo, que controlavam os escravos, mas eram homens brancos. Então, esse grupo de pessoas, ou comerciantes, artesãos, pessoas que serviam aos outros senhores de engenho, eles formavam essa camada intermediária. Gilberto Freire, que é um dos grandes patronos do estudo sobre a sociedade brasileira, ele faz parte aí de uma trinca
que fundou aí o estudo da sociedade brasileira, ele escreveu um livro chamado de Casa Grande e Senzala, onde é que ele dividiu essa sociedade brasileira em dois estamentos de acordo com a sua moradia. Então ele pegou esse grupo de cima, né, e chamou eles de o grupo da Casa Grande, que é a sua habitação, e o grupo de baixo, que é o grupo da senzala, onde é que ficam os escravos. Né? Então você tem ali as duas imagens, a imagem da Casa Grande, né, que representa o poder do homem branco, e embaixo a casa da senzala, né, que é uma palavra africana que significa habitação, que significa moradia, que era a moradia dos escravos. Agora, como é que era a vida da Casa Grande, né? Quem que eram os caras que mandavam aí na Casa Grande? A Casa Grande é onde que vivia o homem branco, o senhor de engenho. Aqueles que eram considerados na sociedade daquela época os homens bons, ou seja, aqueles que tinham as características para exercer o poder. E aqui a gente tem algumas imagens, todas elas feitas por um pintor francês chamado de Debré, né, que fez parte aí de uma missão artística francesa em 1816. E ele retratou um pouco como é que era o Brasil colônia. E aqui você tem um vislumbre de como é que era o poder desse homem branco. Né? Então, naquela imagem grande você tem o homem branco se servindo à mesa, você tem os escravos servindo a esse homem branco, né? Você tem a mulher fazendo ventinho para eles, né? Você tem a mulher branca servindo as migalhas daquilo que ela está comendo para as crianças negras que estão lá embaixo. Então, é uma cena do poder do homem branco. Né? Os escravos eles eram conhecidos como as mãos e os pés do Senhor. Essa imagem aqui de cima, do Senhor sendo carregado numa rede, como se fosse uma liteira, mostra um pouco disso. E existia um hábito, né, do homem branco, né, do senhor de engenho, que era desfilar pela cidade no domingo com a sua família e com os seus escravos. Então o pessoal vestia a sua domingueira, a sua melhor roupa, e eles desfilavam pela cidade para que ele pudesse mostrar o seu poder, para que ele pudesse mostrar a sua família, as suas posses, as suas roupas e os seus escravos, né, que é o que aparece na imagem lá de cima. Então, esses são o símbolo que você tem da sociedade patriarcal, né, a sociedade onde é que esse senhor de engenho exerce esse poder. Agora, além disso, dentro da Casa Grande você também tem aqueles brancos livres, né, que eu expliquei no slide anterior, que eram pessoas brancas que faziam serviços diferentes, alguns serviços assalariados, né, mas eles não faziam aí parte desse extrato superior da sociedade. O outro grupo que nós temos é o grupo da senzala. Né? A palavra senzala significa casa, habitação, numa língua africana, uma moradia muito simples, normalmente construída de pau a pique, de barro, né, que ficava numa área anexa à Casa Grande, onde viviam os escravos, né, como você tem nessa imagem aqui, ou lá em cima, né, que você tem uma construção do que era uma senzala. Agora tem uma coisa importante aqui. Quem foi escravizado primeiro foi os índios. Então, os primeiros que foram escravizados, quando os portugueses chegaram aqui, foram os gentios da terra, ou os brasis, ou os negros da terra, que era o nome que era dado para os índios que existiam aqui no Brasil. Então, a coroa portuguesa autorizou o uso dos índios como mão de obra escrava. E existiam expedições que desbravavam o interior à procura de índios como escravos. Né? Aqui em cima a gente tem isso. A gente tem uma expedição que capturou índios que vão ser usados depois como escravos. E é interessante que algumas pessoas se especializaram em desbravar o interior brasileiro, né, para fazer esse processo de captura. E essas pessoas normalmente eram mamelucos, eles eram descendentes mestiços de índios. Eles contratavam como mercenários outras tribos de índio, eles desbravavam o interior para capturar esses índios e vender esses índios como escravos. Então, os primeiros que foram escravizados foram os índios, mas aconteceram algumas coisas nesse período. Né? O índio, quando fugia, ele conseguia se esconder no meio da mata e dificilmente ele era recapturado. Né? Uma outra coisa é que o tempo de vida útil de um índio como escravo ele era muito baixo, então não era muito vantajoso você escravizar esse índio, mas principalmente, né, o comércio de indígenas como escravos ele acontecia todo dentro da colônia, ele acontecia todo dentro do Brasil. Então isso não dava lucro para o governo de Portugal. Então o que aconteceu?
a igreja começou a defender que os índios não podiam ser escravizados, que eles tinham que ser catequizados. E o governo português endossou isso e apoiou a transformação dos escravos de índios para um tipo de escravo que pudesse dar lucro para a coroa portuguesa. Porque através desse comércio que ia atravessar o Atlântico, a coroa portuguesa podia cobrar uma série de impostos que iria ajudar a enriquecer a coroa. Então, com isso, aconteceu um processo no qual você vai substituindo aos poucos, né, a escravidão do índio pela escravidão dos negros. Né? Então, você tem os negros começando aí a ser transformados em escravos, né? E eles vão acabar se transformando nas mãos e nos pés do Senhor por um período de aproximadamente 300 anos. Né? Eu vou falar um pouco mais sobre toda essa situação dos negros nos próximos vídeos, né? Nas próximas aulas, mas a escravidão foi terrível, ela foi violenta. Né? A gente tem aqui uma imagem de novo do Debré, né? Que mostra um pouco desse processo aí de violência contra os escravos, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso nas nossas próximas aulas, nos nossos próximos vídeos, tá? Então, lembre-se, a sociedade açucareira ela é formada pela Casa Grande e pela Senzala e por esse extrato intermediário de homens brancos livres. Beleza, pessoal? É isso daí.